Olá, prezado irmão e amigo, como vocês estão? Eu desejo que a paz de Cristo esteja em vossa vida. Este que vos fala é o evangelista Natanael Martins e esta é a sua EBD Online. Nós estamos tratando durante esse trimestre sobre a carta escrita por Paulo aos Efésios. O tema da nossa lição é o seguinte: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós estaremos estudando a nossa 7ª lição, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Um tema bastante relevante, sem dúvida, um tema transformador. A nossa leitura bíblica de hoje está na carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 19. O nosso textual resume-se apenas no versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede da separação que estava no meio. O sentido dessa mensagem será complementado nos versículos 15 a seguir. A nossa verdade prática está disposta assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nesta lição, nós temos como objetivo pontuar acerca da inimizade que existia entre Deus e os homens. Em segundo lugar, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E em terceiro lugar, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Pois bem, você que acompanhou a aula passada, ministrada, diga-se de passagem, com bastante propriedade, pôde ter um diagnóstico da situação dos gentios sem Deus. Estavam fora de todo o cerimonialismo defendido e vivenciado pelos judeus, a ponto de serem deixados de lado. Os gentios, portanto, eram as demais nações que não faziam parte do povo judeu. E diante daquela situação triste, calamitosa dos gentios sem Deus, nós vamos, na aula de hoje, estudar um pouco dessa inimizade que existia entre os povos, acerca do que Cristo veio fazer para mudar esta realidade. Então, diante da condição do estado dos gentios sem Deus, há no versículo 13 um novo horizonte. Há sim uma expressão adversiva, dizendo que mais agora, sinalizando que algo novo aconteceu. E é sobre esse algo novo ocorrido que nós trataremos nesta lição. Que a palavra de Deus nos diz no versículo 13 do capítulo 2 de aos Efésios, que Cristo nos aproximou de Deus. Nós fomos aproximados de Deus através do sacrifício de Cristo. Nós estávamos longe, mas fomos, através do sacrifício de Cristo, aproximados de Deus. Pois bem, vamos para o primeiro tópico dessa lição. Está escrito assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Vamos primeiro entender a inimizade que existia no sentido horizontal, de homem para homem, de povo para povo. O sistema religioso exclusivista dos judeus privava as demais nações de terem acesso à adoração, inclusive em parte do templo. Segundo estudiosos, existia no próprio templo em Jerusalém uma parede proibindo a passagem de estrangeiros a partir de determinada localização do templo. Mais que isso, diz que além de existir uma parede de aproximadamente 1,5 metro de altura proibindo a passagem de estrangeiros, tinha ainda naquela parede as informações ou a escrita dizendo as punições que eles seriam submetidos. Portanto, mesmo no templo,
existiam restrições para todos aqueles que não eram judeus. Eles não poderiam passar, eram considerados como forasteiros e só tinham acesso até certa parte daquele templo. Os judeus, portanto, detinham a exclusividade e não considerava as demais nações aptas para participarem daquele processo de adoração a Deus. Então, a construção do templo em Jerusalém revelava esse exclusivismo do judaísmo, e isso pode ser comprovado quando Paulo, por exemplo, no capítulo 21 dos Atos dos Apóstolos, do versículo 28 a 30, diz que Paulo, sendo vítima desse extremismo judaico, foi levado à prisão, acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Veja que gravidade. Mas Cristo derrubou a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal, fazendo alusão à divisória que existia no templo, mas também espiritual, porque todos nós sabemos que os nossos pecados fazem uma parede, nos separavam de Deus. Mas Jesus veio derrubar essa parede. Então, esta expressão derrubou a parede da separação pode ser usada como uma alusão a essa divisória no templo, mas principalmente sobre a principal parede, chamada pecado, que Jesus veio para desfazer toda a obra do mal, todo o pecado, ele veio para nos perdoar. Então, assim como nós que antes da vinda de Cristo éramos forasteiros, mas por mérito da cruz de Cristo, nós hoje não somos mais forasteiros. E como diz o versículo 18 do capítulo 2 que nós lemos, hoje nós temos acesso ao nosso Pai. Então o marco foi o sacrifício que Cristo fez por nós. E hoje, como diz Hebreus 10 e 19, através do sangue de Cristo, temos entrada livre no santuário de Deus. Hoje nós podemos ter acesso diretamente a Deus através da nossa oração, da nossa devoção, porque Jesus quebrou as barreiras que existiam, e isso é motivo de nos alegrar. Aí alguém me pergunta se Cristo derrubou essas barreiras ou essa parede da separação, mudou alguma coisa em relação ao Antigo Testamento? Quando vamos para os versículos que nós lemos, o versículo 15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então é óbvio, queridos irmãos, o povo judeu sempre foi regido por orientações, eles estavam debaixo de leis, debaixo de princípios, assim como toda nação precisa estar debaixo de alguma orientação. Para entender essa questão do mandamento, alguns estudiosos organizam esses mandamentos na parte dos mandamentos civis, ou da lei civil, que era os princípios aplicados à vida do homem como cidadão, a lei moral, que essa, por exemplo, é aquilo que serve de norma e conduta para o homem, são os atributos como, por exemplo, não matarás, não roubarás, e as leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, claro, significa toda aquela parte de rituais, de comemorações, lua nova, por exemplo, eram coisas que eram praticadas no Antigo Testamento, mas que através do que Cristo veio fazer por nós, hoje não é mais necessário, porque Cristo cumpriu a lei. Ele próprio falou, obviamente, no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, que não veio revogar a lei, mas ele diz que veio cumprir a lei. E de fato ele cumpriu. Quando ele se entregou, quando ele morreu, ele quebrou a parede da separação e agora não há mais essa exclusividade, por exemplo, para um único povo. Todos que receberam a Jesus Cristo alcançaram a salvação. Portanto, Cristo cumpriu a lei. Não há necessidade de continuarmos no mesmo ritmo de cerimonialismo, oferecendo sacrifício pelo pecado. Não há necessidade de, por exemplo, seguir os mesmos rituais passados, senão estaremos invalidando o sacrifício de Cristo. Se eu admitir que
que não mudou nada com o Calvário, que eu tenho conseguido no mesmo ritmo do Antigo Testamento, eu estou duvidando do que Cristo fez por nós. E isso, sinceramente, é uma entrada para o abismo. Eu creio que Cristo nos deu a paz, que Cristo morreu por nós, e essa deve ser a nossa esperança. Então, Cristo cumpriu a lei, como diz Hebreus 7:27, quando ele, em favor de todos os povos, se ofereceu em sacrifício. A lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios, foi superada através do sacrifício de Cristo. O ato de Cristo oferecido em Deus como cheiro suave aboliu a necessidade dessa ordenança ritualística e assim a inimizade foi desfeita. Graças a Deus que hoje não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8. Então vamos para a segunda parte dessa lição. Diz assim: pela paz Cristo fez um novo homem. Analise comigo. Outrora a condição de tristeza, de desprezo dos gentios sem Deus, depois Cristo vem, quebra a parede da separação, desfaz a inimizade, e isso é possível através da sua paz. A paz, quando chega, rompe as barreiras. A paz rompe os conflitos. A paz supera as desavenças. Então, a expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo no Calvário, proclamou entre o povo a união. Cristo deu ali a abertura, a criação, a origem de uma nova humanidade, ou seja, uma igreja formada por pessoas de diversas nações, características, etnias e, sobretudo, pessoas que receberam da parte de Deus a paz, ou melhor, que receberam a própria paz. Mas antes de falarmos de Cristo como a paz, vamos definir paz do ponto de vista bíblico. Há quem diga, de acordo com algumas fontes, que paz é um conceito abstrato, difícil de se entender, assim como outras virtudes, mas do ponto de vista bíblico, quando se fala de paz na Bíblia, fala-se da descrição de boas relações, do fim de conflito, do estado de tranquilidade. Fala também de uma qualidade espiritual. Quando vamos na passagem referida aqui, que o apóstolo fala que Cristo trouxe a paz, Cristo é a nossa paz. Portanto, que Cristo, através do seu sacrifício, ele não só trouxe a paz, ele é a nossa paz. Lembra-nos desde a profecia de Isaías, onde afirma-se que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus não é aquele que te dá um pouco da paz, ele é a paz. Aonde ele chega, tem que sair as intrigas. Aonde ele chega, não há lugar para briga, não há lugar para confusão. Portanto, se alguém por aí até anda com a Bíblia debaixo do braço, diz que faz parte de uma denominação, mas só presta para arrumar confusão, estas pessoas não têm Jesus. Porque aonde Jesus mora, como diz o hino que não há tristeza, eu digo, aonde Jesus mora, não há intriga, não há desordem, não há conflito, não há agonia, não há falta de esperança. Onde Jesus mora, há paz, a tranquilidade. Onde Jesus mora, tem essa virtude, porque ele é a própria paz. Então seria um paradoxo, Jesus morando dentro de uma pessoa e essa pessoa propagando a desordem, a intriga, a desavença, os conflitos. Não combina com aqueles que Cristo mora no seu interior. Então Cristo é o motivo da nossa paz, ele é a nossa paz através do seu sacrifício. Isso implica uma comunhão com Deus, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. A partir então dessa união entre judeus e gentios, entre os povos, dá-se origem a que nós chamamos hoje de igreja de Deus. Só mesmo a paz de Deus
é capaz, por exemplo, de unir pessoas com pensamentos diferentes, mas que através da cruz de Cristo, através do sacrifício de Cristo, da paz de Cristo, quando chega, o homem se submete à vontade de Deus. Isso não é ele ser alienado, isso é ele ser transformado pela paz de Cristo. Esse foi um resultado realizado por Deus, entre Deus e o homem. Quando há a sintonia, a paz entre os homens, a comunhão com os homens, certamente essa paz se estende na esfera vertical com Deus. Então, como vemos aqui, foi a partir da paz de Cristo que surgiu a nova comunidade, a igreja de Deus, onde não há a necessidade de circuncisão, de ser circuncidado, onde não há necessidade desse ritualismo antigo. Não, hoje Cristo é o nosso sacrifício, Cristo se ofereceu por nós. Portanto, você que faz parte da igreja de Deus, glorifique a Deus por isso, valorize essa sua chamada da parte de Deus, porque hoje nós temos acesso livre a Deus, fazemos parte da igreja de Deus. Foi Cristo quem criou este povo, foi Cristo quem fez a paz, fazendo a paz. Não existia forma, estávamos mortos, destruídos, mas Cristo fez acontecer. Cristo é aquilo que faz acontecer na sua vida aquilo que não existe. Ele fez a paz, formou a sua igreja. A igreja, portanto, é um projeto de Jesus Cristo. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoa desfeita, a etnia e a classe social desaparece, porque em Cristo todos nós somos um. Repito, em Cristo todos nós somos um, fazemos parte de um mesmo corpo, aonde Cristo é que comanda a igreja. Que alegria, que felicidade fazer parte desse projeto de Deus. A minha alma se alegra, e eu sei que a sua alma se alegra em saber que hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós fazemos parte dos chamados por Deus para vivermos em paz. Tenha paz com Deus, mesmo em meio aos conflitos que existem no mundo. Ao lado de Deus nós temos paz. Mesmo em meio ao mundo em pandemia, nós podemos desfrutar de uma paz que só Deus é capaz de dar. Uma paz que muitas vezes não encontra-se em remédios, mas encontra-se nesta paz que vem de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aflito, chegue para perto de Deus, não se desespere. Jesus é a sua paz. Você pode estar passando um momento difícil, onde não vê alternativa, as condições de trabalho, as condições de vida, as suas condições de saúde, mas não se desespere, acredite, Jesus é a sua paz. Isso não quer dizer que não vamos fazer a nossa parte, mas não se desespere, mantenha a sua paz. Cristo está dentro de você, você faz parte do corpo de Cristo, e certamente essa paz está dentro do seu coração e você será orientado para a vitória. Mas vamos para o terceiro e último tópico dessa lição. Diz assim: pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Não podemos falar de reconciliação sem falar da cruz. A cruz é a maior expressão do cristianismo, mas não meramente como dois pedaços de madeira. Vale lembrar que existem vários tipos de cruzes: cruz de Celta, cruz de Malta, cruz em forma de T, que é a mais conhecida. Mas a cruz tornou-se símbolo da vitória quando Cristo se ofereceu. Mas nem sempre foi assim. A cruz era tida como motivo de maldição. Aquele que era condenado à cruz era açoitado por chicotes, era obrigado a levá-la até o lugar que seria crucificado. Além de ser crucificado, tinha que carregar em público sendo humilhado. Então aquilo era como uma maldição, aquilo era horripilante para os condenados. E foi isso que Jesus fez. Pela cruz Ele nos reconciliou. Pela cruz Ele levou as nossas dores. Pela cruz Ele levou as nossas enfermidades. Pela cruz Ele sarou as nossas feridas. Pela cruz Ele desfez a inimizade.
Ele nos reconciliou. E o que é reconciliar? Quando eu falo de reconciliação, vem à minha mente mudança. Quando fala-se de reconciliação, vem à minha mente permuta. Ou seja, quando você fala reconciliação, é mudança de estado. Nós estávamos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, a nossa relação espiritual com Deus estava cortada, mas Cristo veio nos aproximar de Deus. Tem razão da Bíblia chamar Jesus Cristo do nosso mediador. Ele veio e nos aproximou de Deus. Ele veio e nos levou de volta à amizade com Deus. Então, a reconciliação é mudança, permuta, mudança de estado. Quando se fala que nós fomos reconciliados, Cristo veio como mediador e fez a paz entre nós. A sua paz chegou no nosso coração através da cruz. Nós fomos unidos. A cada passo que Cristo se aproximava do Calvário, aprendo eu, era a cada passo que a humanidade dava em direção a Deus. Quanto mais Cristo se aproximava do seu sacrifício, nós estávamos sendo aproximados de Deus. Então, Natan, de quem é o mérito no processo dessa reconciliação? O mérito é de Deus. Primeiro, eu vejo, fazendo uma observação nesse processo ainda de reconciliação. Quando eu falo de reconciliação, eu lembro que primeiro foi uma iniciativa de Deus. Foi Deus que deu o primeiro movimento. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então foi Deus que deu seu Filho. Então a primeira atitude no processo de reconciliação, no processo de ruptura da inimizade, foi o movimento de Deus em direção ao homem. E em segundo lugar, no processo de reconciliação existe o movimento do homem em direção a Deus, que significa Deus faz a sua parte, Deus ofereceu o seu sacrifício e cabe a nós recebermos, nos movimentarmos em direção a Deus, recebendo esse sacrifício, reconhecendo que somos pecadores. E quando isso acontece, em terceiro lugar, surge um novo homem com um novo caráter, um homem transformado, um homem mudado, um homem que foi agora redimido, regenerado pelo poder do sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, um homem que agora não vive em desespero, mas que tem a paz de Deus no seu coração, um homem que agora anda orientado por Deus, um homem que agora não anda provocando confusão, um homem que agora não anda provocando discórdia, desavença, mas um homem agora que aprendeu com Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração, que é um homem pacificador. Agora então existe o movimento de Deus em direção ao homem, o movimento do homem em direção a Deus. Existe a formação de um novo homem, um homem transformado, e existe Deus sendo exaltado dentro desse novo homem. E tudo isso foi possível através da culpa que Cristo assumiu, através do preço que Cristo pagou. Não foi de graça. Nós recebemos hoje pela graça, favor imerecido, mas não foi de graça. Cristo deu a sua vida por nós. Então, foi através da cruz de Cristo que nós fomos reconciliados e Cristo tornou-se, Cristo é a nossa paz. Então, é importante quando alguém que há um conflito, que é inimigo do outro, reconhece que precisa voltar, mesmo que não seja o errado, mas ele vai e diz: me perdoe, eu preciso voltar a ter contato contigo, mas precisamos refazer a nossa amizade. Aqui uma palavra para você, meu irmão. Eu quero crer que você não tem nenhum inimigo, que você não é um propagador de inimizade, mas se há alguma desavença no seu lar, se há uma desavença na sua família, no seu irmão de igreja, num parente, num amigo, num vizinho, num estranho, sei lá, rompa com essa barreira, vivam em união. Tem razão do Salmo 133 dizer: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Vamos romper as barreiras do litígio, da intriga, da desavença. Vamos estar unidos à cruz de Cristo. Que quando nós nos prostramos de joelho em união à cruz de Cristo, aí nós temos paz. Nós estamos reconciliados. O nosso estado muda para um estado transformado, iluminado pela paz de Deus que excede todo entendimento. Então, nós fomos reconciliados na cruz de Cristo, em um único
corpo, em um único objetivo, está dando glória a Ele. E agora, tanto judeu, como grego, como gentil, como americano, hoje todas as nações podem louvar ao Senhor. Então, meu amigo, meu irmão, Cristo desfez a inimizade no sentido horizontal entre os homens, mas a maior desavença, a maior parede que ele derrubou foi a parede que existia entre o homem e Deus, chamado pecado. E hoje essa barreira foi quebrada através do sacrifício de Jesus Cristo. E hoje nós podemos ter acesso a Deus, entrar no Santo do Santo em oração e dizer: eu ofereço a minha vida, Senhor, como sacrifício, porque primeiro o Senhor ofereceu a tua por mim. Então que Deus venha nos fortalecer, que assim como Cristo levou os nossos pecados no madeiro, nos livrando da ira, nós também possamos levar a nossa cruz até, como diz a Bíblia, até por uma coroa a trocar. Tem espinho? Tem, mas tem recompensa da parte de Deus. Tem cruz? Tem, mas tem a coroa da parte de Deus. Tem sofrimento? Tem, mas tem a esperança de livramento da parte de Deus. Nós vivíamos inimigos de Deus, mas hoje nós somos amigos de Deus. E como diz a Bíblia, eu não chamo vocês mais de servo, mas chamo de amigo, porque o servo não sabe o que acontece com o seu Senhor, na casa do seu Senhor, mas o amigo tudo sabe. Hoje, como amigos de Deus, nós temos a direção de Deus. Hoje nós somos a igreja de Deus, fazemos parte da família de Deus. Portanto, meu irmão, dê valor à igreja, dê valor aos irmãos, comunhão uns com os outros. Mesmo no período difícil que nós estamos vivendo, não vamos perder a comunhão. É importante manter essa comunhão com Deus, e ela vem através da meditação da palavra de Deus. Essa comunhão vem através da leitura da Bíblia, através da oração, através da obediência. Hoje nós temos várias opções na internet de pessoas pregando a palavra, mas tome muito cuidado. Busque a palavra de Deus, esteja alicerçado na palavra, e receba o evangelho que te aproxima, que te reconcilia de Deus, e não o evangelho que te distancia de Deus, porque aí não é o evangelho, é um falso evangelho. Hoje, como igreja de Deus, através da origem da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos viver um povo único, num único corpo, chamado de família de Deus, a igreja de Cristo. Então, concluindo esta lição, nós podemos dizer que Cristo cumpriu, Cristo obedeceu o plano divino, cumpriu a demanda da lei na cruz. Ele rompeu a barreira que existia, ele ofereceu o sacrifício, aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Ele veio trazer a paz, ele veio trazer a esperança por meio da paz conquistada no madeiro. Desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, não se esqueça, você é um privilegiado, porque Deus fez questão de enviar seu Filho para desfazer a inimizade que existia entre nós e Ele. Eu quero crer que você, neste momento, está radiante da parte de Cristo. Eu quero crer que nesse momento o seu coração palpita de alegria, de gozo. E não é por outra coisa, é pela paz de Cristo que está em nossos corações. Que esta paz não falte na sua vida, que esta paz nunca falte no teu lar, que por mais dificuldade que você esteja enfrentando, que nós estejamos enfrentando, que esta paz esteja sempre frequente na nossa vida. Mas eu quero deixar para você uma mensagem, um versículo de esperança, que se Deus enviou seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos seu inimigo, imagine o que Ele não é capaz de fazer com você, de estar lutando para seguir os seus mandamentos. Leia comigo Romanos 5, versículos 10 e 11, para terminarmos essa mensagem. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, se sendo inimigos de Deus, Ele foi capaz de oferecer seu Filho para nos salvar. Imagine o que Ele não será capaz de fazer por aqueles que buscam, mesmo com falhas,
cumprir os seus mandamentos. Nós não estamos desamparados. Pela vida de Cristo, nós seremos salvos de todas as dificuldades, em nome de Jesus. Deus quer convidar você a orar comigo agora. Pai querido, Senhor, em primeiro lugar, obrigado por desfazer a parede da separação que existia entre os homens, mas principalmente por, Senhor, derrubar a parede chamada pecado que existia entre nós e ti, Senhor. Hoje os nossos corações estão em paz, mesmo em meio à pandemia. Hoje os nossos corações estão palpitando de alegria, de gozo, de paz, porque Tu moras em nós, Tu habitas em nós, Senhor, e isso é o motivo da nossa paz. Eu quero te pedir, Senhor, não permita que essa pessoa se afaste de Ti, mas que a paz do Senhor esteja na sua vida. Este lar, Senhor, que está sofrendo com problema financeiro, este lar que está sofrendo, Senhor, ataques, doenças, Senhor, problemas de várias origens neste momento. Deus, abre as portas do céu para a Tua igreja, Pai. Eu te agradeço pela paz que o Senhor coloca em nossos corações, Pai. Obrigado por esse acesso ao céu. Eu te agradeço por este momento. Eu te agradeço por essa comunhão, Pai. Eu abençoo cada pessoa que assistiu esta mensagem. E eu sei que a Tua paz nunca deixará de existir, Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima lição.